A Bíblia diz que quando chegou o momento de entrar na arca, Noé entrou, porque Noé percebia. A área de vigilância que devemos ter é a área da nossa percepção espiritual. A primeira área sobre a qual você deve vigiar é vigiar sobre a sua percepção espiritual. Percepção está relacionada à palavra perceber. Eles não perceberam. Deus falou com Noé: é hora de entrar. O sinal já foi estendido por muito tempo. Noé, chegou a hora. Vai cair uma chuva de 40 dias e 40 noites. Noé, está na hora de entrar. E a Bíblia diz que apesar de tudo, eles não perceberam o momento em que Noé entrou na arca. Talvez eles estivessem dando uma espiadinha no Big Brother. Por isso não perceberam. Talvez eles estivessem ligando a televisão para ver homem beijando homem. Por isso não perceberam. Talvez eles estivessem atendendo ao pedido, ao clamor do Pedro Bial: venha, dá uma espiadinha nos nossos heróis, falsos heróis. Porque herói de verdade é aquele que se mata para trazer o pão de cada dia para dentro de casa, e às vezes não é reconhecido como herói. Mas o que nós queremos dizer, queridos, é que nós precisamos vigiar sobre a nossa percepção espiritual. Porque talvez nós estejamos dando várias espiadinhas, olhando para várias direções e não conseguimos perceber o sinal profético. É hora de entrar na arca. Não conseguimos perceber, porque a nossa percepção espiritual está comprometida com visões várias. Estamos ocupados com muitas coisas e não percebemos. Foi interessante poder ver que a capa da revista Veja de algumas semanas atrás, na época do dilúvio que caiu em São Paulo, parece na capa da revista Veja, o dilúvio em São Paulo. E aí dentro do artigo estava mais de 40 dias. Choveu praticamente mais do que choveu no período do dilúvio. Choveu mais de 40 dias em São Paulo. Mas por que nós fomos sucumbidos pelo dilúvio? Só por um motivo: que Deus fez uma aliança de não destruir mais a terra com a água. Só por causa disso. Porque a homossexualidade de hoje em dia não é diferente dos dias de Sodoma e Gomorra. Porque a perversidade de hoje em dia não é diferente dos períodos onde Deus, em outros tempos, já havia dado fim a muitas coisas. Mas, meus amados, a área de vigilância, se o pai de família soubesse a que hora veio o ladrão, ele vigiaria. E não permitiria que o ladrão roubasse e invadisse os lugares. Não percebemos quando o nosso esposo começa a ficar triste. Não percebemos quando o marido está sendo desonrado. Não percebemos quando nossos filhos começam a ficar soltos demais ou livres demais. Não percebemos. Não percebemos. Não percebemos. Porque nós achamos que as pessoas são boas. Porque nós achamos que o mundo é bom. Porque nós achamos que a carne, tudo bem, a carne é fraca. E não percebemos. Não percebemos. Não percebemos. Porque achamos que os amigos são amigos verdadeiros e eles não são. Meu amigo, você tem um amigo verdadeiro, seu pai, você tem uma amiga verdadeira, sua mãe. E acima do teu pai e da tua mãe você tem Deus. Mas isso me chama a atenção tremendamente. Chegou a hora de Noé entrar na arca
não perceberam. E eles não perceberam. Estamos falando, queridos, eu falei hoje pela manhã e eu já me identifiquei com alguns pregadores que fizeram a mesma oração que eu fiz alguns dias atrás. Eu falei, Senhor, dá-me uma mensagem agradável para pregar, porque eu quero que o povo seja feliz, eu quero que o povo celebre. Eu não sei porque Deus faz isso comigo, mas quando eu começo a perceber que Deus está fazendo isso com muita gente, que Deus está fazendo isso com muitos pregadores, que a gente vai celebrar sim, mas a gente só vai celebrar lá na frente quando a gente chorar agora por Deus. A gente vai celebrar lá na frente, como no caso de Neemias, que diz, olha, hoje é tempo de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas lembre-se que ele só falou isso depois que ele chorou muito, depois que ele chorou ao perceber que as portas de Jerusalém haviam sido queimadas, que os muros haviam sido derrubados, que o povo estava em opróbrio, em vergonha, que o povo estava solto, o povo estava perdido, o povo estava vituperado, envergonhado, o povo estava humilhado. E Neemias olhou para aquele quadro, e ainda que no palácio real, ele não comeu, ele não bebeu, e ele chorou. Ele só sentou ali e não comeu e não bebeu, e ele chorou. Ele chorou a miséria do povo, ele chorou a miséria daquela que seria a menina dos olhos de Deus de Israel. E hoje, queridos, nós temos que chorar pela igreja. Nós vamos celebrar. Vai chegar o tempo de júbilo, de dançar, de celebrar, vai chegar o tempo de euforia diante de Deus, mas agora, queridos, nós precisamos chorar, porque precisamos chorar a nossa falta de percepção espiritual. Porque Deus está falando a Noé, entra na arca, e o povo não percebeu. Não percebeu talvez porque estivesse com a sua cervejinha no final de semana. Não percebeu porque talvez da igreja, não estou falando do mundo, estou falando da igreja. Os motéis sabem do que eu estou dizendo. Por isso não perceberam. Por isso não perceberam. Não perceberam, eles estavam não perceberam que era tempo de entrar na arca, estavam do lado de fora, não perceberam. Eu preciso vigiar sobre a minha percepção espiritual. Preciso vigiar. Em nome de Jesus. Mateus 24, 42. O texto diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Segunda área de percepção, queridos, é vigiar sobre os dias. Ele está falando da volta do Senhor, mas eu quero chamar a atenção para os dias. Vigiar sobre os dias. Eu preciso acordar cada dia com alguma coisa queimando no meu coração. Eu preciso acordar pela manhã e se isso não for uma realidade, eu preciso pedir a Deus: Deus, devolve-me a expectativa da tua volta, porque eu quero viver hoje como se o Senhor me encontrasse no final desse dia. Aleluia. Eu quero viver hoje com tamanha seriedade, com tamanha expectativa, como se o Senhor viesse para me encontrar na viração do dia, na viração das 18 horas. Eu quero acordar pela manhã, quero cumprimentar minha esposa, quero cumprimentar meus filhos, mas eu não posso perder a expectativa de que o Senhor está chegando. Então eu tenho que vigiar sobre os meus dias e fazer de cada dia da minha vida um dia para levantar um altar, como Abraão fazia. Abraão, por onde passava, ele tinha uma experiência com Deus, ele levantava um altar. Saía dali, ia para outro lugar, Deus falava no seu coração, ele levantava um altar. Eu preciso dessa.
Você precisa viver assim, na expectativa de que o Senhor está vindo. Que talvez esse possa ser o último